Boas companheiros, aqui para mais um vídeo do Turtle a bordo da Suzuki V-Strom 1050 XT, ou, se vocês preferirem, o meu grande mamute preto, grande canhão. E qual é o tópico de hoje? O tópico de hoje é baseado aí numa notícia que eu li. Não sei se a notícia era de hoje ou não. Eu é que só a li hoje. E o tópico dessa notícia era primeiro trimestre de 2022, crescimento na casa dos 40% nas vendas de motas, principalmente nas gamas, na gama 125 cêntimos cúbicos. Salvo erro, este top de vendas já é comparativamente desde 2019, se não estou enganado. É natural que nestes anos de pandemia, desde mais ou menos 2020, possa ter havido aí um ligeiro decréscimo a nível de vendas. E agora teve aí vou chamar um boom de vendas. Eu li assim a notícia só por alto e eu venho dizer aqui, na minha opinião, na minha modesta opinião, o que poderá ter despoltado este salto tão grande na venda das ditas motas 125, principalmente nessas. A meu ver, logo assim à partida, que está aí em foco, não é? Preço dos combustíveis. Estas motas, para quem obrigatoriamente precisa do meio de deslocação diário, para ir para o trabalho ou para ir, seja para o que for, logo à partida, esta pode-se dizer que é um meio de locomoção que se paga relativamente rápido, porque tal como eu comecei no mundo das duas rodas exatamente por esse fator, de tentar ter um veículo diário que me tivesse os consumos e as manutenções mais reduzidas possíveis, comparativamente com o veículo que eu usava, que era um carro a gasolina na altura. Só para vocês terem uma ideia, na altura, já falei isto mais que uma vez, mas foi de uma poupança de cerca de 120 a 150 euros mensais só em combustível, não falando em manutenções, nem desgastes, nem nada disso. Só em combustível foi de um valor de 120 a 150 euros mensais em combustível para um valor de 40 euros, de 40 a 50 euros mensais. Ou seja, foi uma poupança de 100 euros mensais. Esses 100 euros mensais multiplicados por X meses, ao final de poucos anos, vocês pagam a moto, ok? Não vou falar aqui em meses
em quantificar os meses exatos, porque dependerá da moto que vocês comprarem, como é óbvio, porque existem motas mais baratas, motas mais caras. Cabe-vos a vocês fazerem esse exercício de verem quantos anos é que vocês pagarão a moto. E a verdade é que era uma poupança, mesmo a nível depois de manutenções, era uma coisa mesmo abismal. Ou seja, um dos fatores à partida será logo essa da dita poupança de tudo, não é? Combustível, seguros, manutenções. Depois, a meu ver, a segunda será a procura também do dito transporte individual, não é? Devido a estes fatores de ora vem pandemia, ora vem nova estirpe, ora desconfina, ora confina. Então muita gente terá ficado com algum receio de transportes públicos ou das ditas vaquinhas. Vaquinhas era quando funcionários do mesmo trabalho ou da mesma empresa partilhavam veículos à vez, não é? Isto também terá acabado, mesmo por recomendação das próprias empresas, e se calhar as pessoas começaram à procura de alternativas. Sempre com o foco também de ser algo barato, porque 40 euros por mês eu penso, já há muito tempo que eu não ando em transportes públicos, mas penso que será mais ou menos esse o valor de um passe rede geral a nível de autocarros, penso eu. Não posso estar a precisar, mas penso que não fugirá muito disso. Depois, outra situação, o tempo que, a meu ver, é um dos fatores também muito importantes, não é? Porque a gente está, se for transportes públicos, está dependente de terceiros. Os transportes públicos têm aquelas determinadas horas, têm aquelas determinadas paragens, ou seja, que nos vai levar ali, em vez de chegarmos a casa, vamos imaginar, em 20 ou 30 minutos, chegamos passado hora e meia, 2 horas. E não há nada que pague isso, como é óbvio. E uma pessoa ter uma independência do género, quero ir aqui ou quero ir ali, ter a liberdade para ir a qualquer lado, e que o transporte público vocês não têm essa liberdade, não é? Por isso, a meu ver, esse a poupança de tempo, poupança de tempo no trânsito, será outro dos fatores que, a meu ver, contribuíram para esse aumento. Embora estes fatores estivessem sempre lá, mas que, a meu ver, agora com este conjugar de situações, de pandemias, guerras e tudo, que as pessoas tenham aberto um bocado mais os olhos para esse fator. Ok? Depois, a meu ver, como é que eu hei de pôr isto? Há quem valorize essa situação, há quem não valorize, mas a verdade é que a gente, ao vir de moto, evita muito o stress das filas, dos trânsitos, das chatices, de tudo e mais alguma coisa, que quando a gente vem de 4 rodas estamos sempre sujeitos e que não podemos, não conseguimos fugir. A moto dá-nos vou-lhe chamar, essa escapatória de evitar esse stress, e por si só a moto já é um fator, a meu ver, de anti-stress, ok?
porque só o andar de moto por si próprio, a meu ver, é um fator terapêutico que eu penso que será para a grande maioria das pessoas. Agora, se isto terá muita influência ou muita valorização na altura da compra, para a grande maioria se calhar não terá mais depois, a posterior, quando começam a usufruir da moto. Porque eu penso também que inicialmente a grande maioria destes compradores será por norma novos utilizadores que aproveitam muito o fator de terem carta de carro e mais de 25 anos, o que lhes permite conduzir cilindrada até cilindrada 125 cm3, 11 kW ou 15 cavalos, como vocês preferirem chamar, para adquirir a dita moto até a cilindrada de 125 cm3. Isto aqui despolta aqui outra situação, que normalmente nestes anos em que existe um volume de vendas muito grande a nível de motociclos, por norma, coincidência ou não, acrescem os acidentes rodoviários com envolvência destas motas. Coincidências acontecem coincidências, mas só que este tipo de coincidências a mim não me... quem souber fazer um mais um, não é? Consegue chegar à conclusão que eu aqui tiro, não é? Porque a maior parte destas pessoas que eu muito bem compram a moto são pessoas muito... não sei se serão muitas, mas algumas certamente serão inexperientes neste mundo das duas rodas, e depois, claro, acontecem alguns infortúnios exatamente derivado a essa inexperiência. O que poderá aqui depois lançar outro debate, como é óbvio, se estas pessoas não deviam ter uma formaçãozinha antes de comprar a moto. A meu ver, acho que fazia todo sentido, como antigamente quem queria tirar as licenças de moto teria que fazer ali um pequeno teste, dar-nos fazer uns 8, que a própria moto, para efetivamente comprovar que tem alguma perícia a conduzir a moto. Porque depois andar no trânsito também isso é outra situação, não é? Que só se ganha prática andando no dia a dia. Prontos, mas já estou a fugir aqui um bocadinho ao tópico do vídeo. Foi só para complementar aqui um bocadinho o meu raciocínio relativamente ao que eu acho que despoltou este aumento de vendas. E, como tudo, tem um fator e uma causa, e vamos ver se nos próximos tempos aqui a sinistralidade não aumentará também em conjunto com este fator de aumento das compras das motas. E a ver, esperemos que não, esperemos sempre que corra tudo bem. E foi aqui a minha ideia daquilo que levou a despoltar este aumento considerável de vendas. Falta-me aqui um fator que a meu ver também será muito importante, que é o próprio estacionamento em si, não é? Uma pessoa com uma motinha ligeirinha, estaciona a motinha em qualquer lado em 2 tempos, não é? Enquanto se uma pessoa for de carro, principalmente para os centros urbanos, vê-se negro para encontrar um local para estacionar. E com uma motinha, uma pessoa em qualquer nesga enfia a moto e não há grande stress, não é? Ok, companheiros, espero que tenham gostado do vídeo.
subscrevam aí o canal, façam um grande like, pá, partilhem, acho que é importante a partilha, ok? Subscrevam e tchauzinho.